Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos, pessoal. Continuar aqui a nossa programação com a primeira live aqui nessa semana, né? Numa quinta-feira, né? Essa semana foi um pouco aí corrida, né? Diferente, né, do que das demais, mas vamos seguir aqui com a programação. E vamos, né, falar aí de educação, luta dos professores, também, né, falar um pouco sobre, né, as mobilizações aí do dia 3 de outubro no estado de São Paulo, né? Falar de tudo isso com o professor Edmilson, ele que é da TLS, né, professor aí ligado à rede estadual, e vamos aí bater um papo, né, sobre esses vários temas. Então, sem muita demora, Edmilson, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Edmilson. Eu sou um dirigente estadual da TLS, que significa Trabalhadoras e Trabalhadores na Luta Socialista. É um agrupamento político-sindical dentro da PUESP, que é o nosso sindicato, o maior sindicato da América Latina. Sou professor há mais de 22 anos no estado, titular de cargo, e estamos aqui na região construindo, né, essa luta, mobilizando e ajudando o conjunto da categoria dos professores a se organizar também em busca do seu direito e da educação pública de qualidade. Edmilson, então vamos. Primeira pergunta. Nosso bate-papo. Vamos começar aqui a falar do dia 3 de outubro, né? Já começar com um questionamento. No dia 3 de outubro vai ter a paralisação. Contudo, os professores vão paralisar no dia 20, né? Qual que é o sentido disso? Então, Guilherme, primeiramente assim, o que está acontecendo no estado de São Paulo? Podemos dizer que nesses, vamos chamar de quase, né, 9 meses de governo, né, é o desgoverno, é um governo desgovernando todo o Estado. O dia 3 de outubro ele está se organizando, né, na ótica de contra o Estado mínimo, cujo qual o governo de São Paulo quer impor, né, ao conjunto dos servidores públicos. Isso se materializa em nome do entreguismo, né, que é a privatização de três grandes, podemos dizer assim, estatais, né, ou uma empresa, uma grande empresa e duas autarquias. Quais são? É a privatização da nossa Sabesp, maior, né, empresa ou companhia de água e esgoto do estado de São Paulo e uma das maiores aqui da América, né, pública. O governo quer privatizar. E a privatização do nosso, né, da nossa CPTM, nossos trens, né, e do metrô. Então, contra esse desmonte do Estado, esse entreguismo desse patrimônio público, os trabalhadores da CPTM, do metrô e da Sabesp estão prestes a entrar em greve no dia 3 de outubro. Né? Então, esse é o primeiro passo. Então, há uma mobilização muito grande nesse sentido para essa paralisação no dia 3 de outubro. Já nós, da educação, professores, estamos para o dia 20 de outubro, é um dia de paralisação e nós queremos que todas as escolas paralisem e vá à Praça da República também, que é um outro tópico, reivindicar seus direitos. Mas, poxa, Edmilson, a gente tá falando aí basicamente do mesmo patrão. Por que não unificar tudo, paralisar tudo no dia 3? Sim, é o mesmo patrão, é o patrão só. De fato, houve essa discussão, né, vamos dizer assim, as entidades de classe dessas categorias, né, diferentes categorias, não deu acordo para o dia 3. Primeiro porque, né,
cada categoria, cada sindicato de base de suas categorias teve que conversar com as suas bases, né? E não chegou um determinado acordo para o dia 3. Portanto, por exemplo, a CPTM não tem um único sindicato. Ele tem em torno de 3 sindicatos, só a CPTM, né? 3 sindicatos do estado de São Paulo, que tem diversas linhas, que inclusive já algumas privatizadas, né, como a Esmeralda, e o metrô é o único sindicato que está mais centralizado nessa luta, inclusive com um plebiscito popular, né, colhendo voto contra essa privatização, do qual nós também criamos um comitê regional aqui, né, na subsede, para, né, colher votos contra essa privatização do ensino. Já nós, de educação, mediante o 27º Congresso, fizemos agora, entre o final do mês e o primeiro dia do mês, de outubro, nós determinamos um calendário de luta, e esse, né, devido também aí o feriado que vai ter e tal, não deu conta de ser agora unificado, mas dizer, com os demais servidores. Tá certo, mas mesmo assim, né, espera-se a POSP presente no dia 3. Sim, nós vamos estar, sim, presente. Inclusive, há outras entidades dos servidores públicos também mobilizando seus servidores, com o intuito também de participar desse calendário do dia 3, e também, mediante suas assembleias de bases, organizar um calendário tanto de luta como caminhar para uma greve geral dos servidores públicos. Nós, professores, nós somos usuários, né, da CPTM, dos trens e do metrô, né? E aí, se de fato essas empresas públicas, se esses transportes públicos forem privatizados, nós pagaremos um preço mais caro, teremos transporte de péssima qualidade, né, podendo sofrer, aí, como já teve agora no começo do ano, acidente, descarrilhamento de trens, enfim, superlotação. Então, nós temos muito interesse em estar juntamente com o pessoal da CPTM, do metrô, nessa luta, sendo solidário a essa luta e contra, ao mesmo tempo, a privatização desses serviços. Maravilha! E tá rolando o plebiscito aí na POSP, né? Tá rolando aí no estado de São Paulo inteiro? Sim, na verdade esse é um plebiscito popular. Nós estamos organizando nossos locais de trabalho, nas estações de trem, no metrô, servidores também, funcionários da Sabesp também estão organizando, com material, um material bem pedagógico, didático, né, falando do que pode acontecer se esse serviço for de fato privatizado. Então, por exemplo, hoje mesmo, nós estamos com a banca distribuindo material, com carrinho de som, na estação de Francisco Morato. Tivemos até ontem em Caeiras, tivemos em Franco da Rocha, e vamos cada dia revezando numa dessas estações de trem, nos horários de pico, quando está chegando o trabalhador, a trabalhadora, a juventude que estão fazendo alguns cursos técnicos, está na universidade, na faculdade, vai chegando na cidade, e nós estamos dialogando, está sendo bem receptível, a galera parando para nos ouvir e votando contra essa privatização. Quando você fala de alguns locais que já privatizaram, né, como Belo Horizonte, que já privatizou o Rio de Janeiro, o trem, que é superlotação, a passagem é mais cara ainda e não tem qualidade nenhuma. Quando você fala de estados que privatizaram a água, como o Rio de Janeiro, Manaus ou outros países, e tinha uma taxa aquém da que é hoje, depois de privatizada, a população toma um susto. Na verdade, se tivéssemos meio de comunicação, dialogando, falando claramente, que nem nós estamos falando aqui, explicando para a população
o que vai significar essa privatização, sobretudo a da Sabesp. O pessoal saía nas ruas totalmente contrário, né? Eu acho que é um dos maiores crimes. Na verdade, qualquer governo, de qualquer esfera, seja ele municipal, estadual ou federal, pegar um bem público, uma empresa pública e vender, porque ele ganhou uma eleição, está lá por 4 anos, né, sei lá, no máximo 8 anos, e ele pega aquilo que foi construído com suor, né, com a contribuição do trabalhador, do povo de modo geral, e ele pega e acha de vender aquilo. No caso da Sabesp, é uma empresa lucrativa. No caso da CPTM, uma empresa lucrativa. O metrô nem se fala. Então, qual a razão de entregar esse patrimônio público? Né? Qual a razão? Na verdade, é para desfazer mesmo. É o que nós chamamos de Estado mínimo, que é o neoliberalismo, para os trabalhadores, afastar todos os serviços públicos, o governo tirar a responsabilidade deles, vender essas empresas, entregar o capital privado, sucatear, privatizar, aumentar as taxas e deixar os trabalhadores no mais, largado a situação. No caso da água, por exemplo, só para citar esse caso aqui, o Rio de Janeiro tinha uma taxa que era mínima, menor do que a de São Paulo, e eu vou falar de São Paulo. Quando ela privatizou, hoje ela custa em torno de uma taxa mínima de 158. Manaus foi para 186, salvo engano. A de São Paulo, a taxa mínima hoje da água é R$ 37,00. Como nós pagamos água e esgoto, então você dobra que é 100%. Você paga 37, logo vai para 74, que é aquela taxa mínima. Privatizando esse serviço aqui, provavelmente isso aqui vai passar de R$200, uma taxa mínima. E aí, quem já usa um pouco ali acima da taxa, qualquer continha aí, qualquer 3, 4 pessoas na casa vai gastar R$350, R$500 facilmente no mês com esses serviços, uma vez privatizado, Guilherme. Perfeito. Agora vamos sair um pouco dessa esfera, né, do dia 3, que é impossível, né, não falar, né, sobre, né, inclusive particularmente estou bastante, né, animado aí pelo que vai acontecer. E Edmilson, falar um pouco aí da reforma do ensino médio, né, como que tá essa discussão, né, nas escolas atualmente e a que nível tá, né, a implementação dessa reforma aí no estado? Então, na verdade, é assim, a reforma do ensino médio e a BNCC, né, foram verdadeiros deletérios na educação básica brasileira. Essa é a análise que, se chegar em qualquer escola, em qualquer discussão, é isso. Primeiro, por quê? Porque não atende os filhos da classe trabalhadora, né? Essas reformas não significa que vai haver mais investimento na educação pública. Por exemplo, fala tantos em tecnologia, né, e nós em pleno século XXI, as escolas, se os professores não tiverem seus instrumentos tecnológicos para trabalhar, você não consegue trabalhar. Nós ficamos 2 anos da pandemia, aquela toda coisa, implementação da reforma do ensino médio e tal, trabalhando com aparelhos precários, nós pagando a nossa conta, porque o governo não nos forneceu materiais. Então, isso do ponto de vista da tecnologia que esse santo fala. Do ponto de vista do campo, do processo de ensino-aprendizagem, é pior ainda, porque essa reforma trouxe alguns itinerário formativo e subtrai do currículo comum algumas disciplinas importantíssimas, para você ter ideia. Por exemplo, hoje nós não temos no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, disciplinas como história, geografia, sociologia, química, biologia, filosofia e física. Isso é fruto dessa farsa da reforma do ensino médio. Então, veja bem, então o estudante do 3º ano do ensino médio e teve reduzida também as aulas de língua portuguesa, a língua mátria, que você tinha 5 aulas, né, no ensino médio por semana, em cada série, 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, você tem aí 4 aulas
de língua portuguesa. E essa disciplina que aqui eu falei não tem nenhuma do terceiro ano, tem do primeiro e do segundo. Porém, no Enem e no vestibular, essas disciplinas são cobradas, sabe? Para o aluno mesmo não passar, não entrar na universidade. Então, essa reforma do ensino médio, ela, assim, de forma, acho que cabal, ela é um abortivo, né? Ela aborta o sonho do adolescente, da juventude, sobretudo da classe trabalhadora, entrar na universidade. É isso. A gente tá falando aqui, né, do Tarcísio e tal, mas a gente precisa também aí colocar o dedo na ferida do governo federal, né? Como que você vê, né, a postura, né, do atual governo, do ministro Camilo Santana, em relação à questão, né, de não revogar a reforma do ensino médio? Olha, inclusive nós estamos numa campanha ainda, porque isso se acentuou-se mais aí o governo fez uma tal de consulta, uma consulta que pouquíssimas pessoas tiveram acesso, perguntando, né? Olha, e aí o ensino médio, você é a favor de revogar ou não? E assim, e o governo quer fazer uma coxa de retalho. Ele quer emendar onde não cabe emenda, quer remendar onde não tem emenda, quer reformar o que não cabe reforma, que é ensino médio. Então, na nossa visão, que o ensino médio tem que ser revogado. Não cabe nenhuma proposta ali para manter. Porém, o senhor Camilo Santana, ministro da Educação, deixa muito a desejar. Deixa a desejar por quê? Porque ele tem o seu braço direito, diria até que é o número 1, né? E ele seria o número 2, é uma senhora chamada Maria Isolda Sela, né? Que foi secretária de Educação lá do estado dele, do Ceará, quando ele governou aquele estado. E essa senhora tem uma grande parceria com instituições como a Fundação Lema, sabe? Então ela mantém essa coisa da educação privada lá dentro. E por isso que o próprio ministro ainda não, que isso é coisa de governo, não se disse ao que veio. Né? Não revogou o ensino médio, ele continua aí, e nós não vemos ainda uma sinalização sincera, coerente desse ministro, agora com relação a essa propositura. Está aí, pode dizer que o ano do ponto de vista pedagógico está acabando e ainda não se tem nada de concreto o que vai fazer com essa reforma do ensino médio, com essa BNCC, vão para 2024. Logo, logo, já 2 anos, 3 anos, eles vão fazer uma coxa de retalho e costurar. Então, lamentavelmente, Camilo Santana e o governo estão na contramão daquilo que diz as entidades de classes do professorado em nível nacional, porque a CNTI é contra, nós da POS somos contra, dezenas de sindicatos estaduais e municipais são contra essa nova reforma do ensino médio e a BNCC, porém, me parece que o governo fez ali um joguinho de vou e não vou, né? Sinalizou até aquela consulta, mas até agora paralisou a discussão. É lamentável isso para o governo, né, que está aí e pegando aquilo que nós vivenciamos nos últimos 5 anos, né? Um apagão intelectual, uma tragédia, né, anti-ciência, anti-vacina, do governo genocida e daquele ministro lá evangélico que trocava favores com pastores de igreja lá no MEC por barra de ouro, né? O senhor Milton Ribeiro, salvo engano. Maravilha. E Edmilson, né, falar um pouco aqui né, já que nós estamos falando da reforma do ensino médio, falar aí do papel da POSP, mas não somente da POSP, mas também da CNTE, né, ambas ligadas aí à Central Única dos Trabalhadores, né,
ligada à CUT PT, né? Como que fica, né? Porque você acha que existe um atrelamento, né, dessas centrais, um atrelamento indevido desses sindicatos, né, dessas confederações, né, com o atual governo, né? Isso atrapalha a luta, na sua opinião? Não, eu acredito que não. Por quê? Porque assim, nós, pelo menos o agrupamento sindical que eu faço parte, nós da TLS, nós somos defensores de um sindicato sem patrão e sem governo, independente de governo. Tá? Pode ser o governo que te for. Por exemplo, nós somos no Lula 1, Lula 2, na Dilma, nós lutamos contra as políticas que atacassem contra os trabalhadores. Com relação ao CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, ela está contra esse, né, mesmo sendo, né, a grande maioria ali sendo vinculado, tendo um vínculo com o Partido dos Trabalhadores, eles estão contra a reforma do ensino médio. Quando você pega, especificamente nós da PUESP, aqui em São Paulo, nós temos contrário a essa educação aqui imposta por Tarcísio e o FEDER, né? Que aqui é mais grave. Né? Aqui a educação pública, aqui as escolas, nós temos escolas em São Paulo que parecem verdadeiras masmorras, onde o governo trocou um projeto político pedagógico meramente pela plataforma digital, né? Com uma série de erros materiais que diz que o centro de São Paulo tem praia, erro de língua, age, enfim, geográfico, uma série de erros grotescos aqui. E nós temos o contrário. Né? O Tarcísio, o FED, Renato Fede, secretário de Educação Estadual, eles negaram o livro didático, né? Trocando por programas digitais, livro online, um secretário que tem uma série de problemas, inclusive que ele é um dos sócios majoritários da empresa que vendeu para o governo, né, milhares e milhares de tablet e notebook aí da Multilaser, e nós sabemos o problema. Então, independentemente de governo e patrão, nós entendemos que o sindicato tem que manter sua independência, né? Já fizemos isso quando o próprio, hoje, atual, né, ministro da Economia, Fernando Haddad, foi prefeito de São Paulo, o sindicato, mesmo sendo pelego, o SIMPEM de São Paulo, mas fez enfrentamentos sérios. As oposições do sindicato fizeram um enfrentamento sério, o Haddad. Aqui a PUESP tem dado uma luta, tem feito enfrentamento com esse secretário e o governo, que é reacionário, é de ultradireita, o governo não tem atendido a categoria. Para você ter ideia, esse secretário já fez umas 3 ou 4 falas dizendo que ia mandar projeto para a LESP para tirar algumas coisas, umas APTs, que é atividades pedagógicas que a gente faz dentro da escola, e até hoje não mandou. A falta médica, a falta aula. Então, o governo não quer uma falácia. Esse secretário aqui, nós exigimos a saída dele urgente. Na verdade, ao bem do serviço público e ao bem da educação pública, o FED tem que estar fora. Nós tínhamos vários materiais de fora FED, né? E o Tarcísio, lamentavelmente, um governo que não sabe nada de São Paulo e não conhece a educação pública. E por isso nomeou esse senhor, empresário, que acabou com a educação pública do Paraná para também destruir a educação pública paulista. Mas aqui estão enganados. A PUESP aqui é um sindicato bastante atuante e forte, tem uma série de correntes, agrupamentos sindicais de oposição que não permite esse desmonte da educação pública aqui. E por isso que o dia 20 de outubro nós vamos estar na rua com a indicação de paralisação e, quem sabe, o caminho de uma greve também, juntamente com outros setores dos servidores públicos. Concreto a PUESP vem fazendo na base? Eu não entendi. O que concretamente a PUESP, né, vem fazendo, organizando aí na base? Então, nós estamos nos organizando na base, nas escolas,
justamente exigindo do governo direitos históricos que foram retirados, desde o governo Tucano, do Dória e do secretário Rocieli Soares, que é mantido por esse secretário. Por exemplo, nós defendemos uma educação pública de qualidade, uma carreira aberta, né? Um plano de carreira com valorização, dignidade, cumprimento das leis do piso salarial nacional, que o governo de São Paulo não cumpre, né? O fim das políticas de perseguições, assédio moral, que dentro das escolas, a mando desse governo está aí um tal de vigiar e punir, onde diretores de escolas têm entrado nas salas para assistir aula de professores, intimidando professores, sabe, aquela cobrança em cima de materiais, esses materiais digitais do governo. Então, nós estamos mobilizando nas bases, dizendo para a categoria que é necessário se levantar contra esse desmonte da educação pública, contra a privatização, porque isso vai levar à privatização, fechamento de sala de aula, adoecimento da categoria. Inclusive, recentemente, você deve ter acompanhado os dados aqui de São Paulo. Nós temos em média de 123 professores que saem de licença médica por dia. 123 professores do estado de São Paulo pegam licença médica por dia. A categoria está doente, trabalhando doente, por essa pressão, essa falta de empatia do governo, que fala para a gente que a gente tenha empatia, que a gente tenha esse amor pelos nossos estudantes, nossas crianças e adolescentes. Porém, da parte do governo, do secretário, ele não tem para conosco. Então, a categoria está trabalhando doente, sem receber hoje salário digno, sem condições de trabalho, as escolas em ambiente bastante precário. Então, essa é a pauta que tem mobilizado a categoria. O concurso público também aquém do que era esperado, né? O governo fez um concurso, na verdade, realizou um concurso que já era pauta do governo anterior, deixou aprovado esse concurso, um concurso para 15 mil. Hoje, só para você ter ideia, o Estado tem quase 100 mil professores categoria O contratado, e o governo faz um concurso para 15 mil, ou seja, atendendo aí em torno de 15%, vamos assim dizer, atende 15% dessa categoria, que não tem direito algum, esses professores contratados. Por exemplo, não tem direito à Previdência Pública do Estado, que é a SPPrev. Esses professores, mesmo sendo professores, não têm direito a usar o IANSP, né? O Hospital do Servidor Público. Esses trabalhadores não têm estabilidade. Esses professores não têm vínculo com a escola. E hoje representa quase 50% da categoria de São Paulo. Então, por isso que essa categoria vai à luta. Nós estamos esperançosos que eles, no dia 20 de outubro, saiam às ruas, paralisem seus trabalhos, para dizer ao governo que nós não aceitamos essa política de ataque e destruição das escolas públicas e, sobretudo, dos nossos direitos. Eu acompanhei, né, as eleições do sindicato, né, inclusive acompanhei aí em São Paulo, e eu pude perceber que o discurso dos professores em relação ao sindicato é basicamente o mesmo discurso que existia na época que eu era professor. Só para falar que eu também dei aula, né, de 2012 a 2014, né, também fui professor, fiz a greve, né, de 2013, inclusive como categoria O. E o seguinte, o discurso dos professores é que o sindicato, né, a POSP, está ausente. E na minha época, de fato, a POSP era ausente da base, né? O que me faz acreditar, né, que a POSP está fazendo algo, sendo que os próprios professores, né,
tem uma demanda justa que, né, de reclamar que a POS, né, está, né, dentro das escolas. Então, de modo geral, eu penso que é assim, Guilherme. De fato, nós somos um sindicato muito grande. Nós temos 92 subsedes. Eu posso lhe garantir o seguinte: nas subsedes que a oposição dirige, nas subsedes que as oposições dirigem, nós estamos junto com a categoria, na escola, na medida do possível. Agora, o que nós entendemos é o seguinte: há um certo ceticismo de uma parcela da categoria com relação ao sindicato. Isso, muitas vezes, não é compreendido pelo sindicato e deixou essa categoria também, né, a ver navios. Por exemplo, você vai ver, eu digo que estou em duas escolas. Estou em duas escolas. Inclusive, hoje saí, né, às 18h45. Tive 12 aulas hoje nas duas escolas, para você ter ideia. Então, assim, eles não são sócios do sindicato, uma grande parcela, e tem dificuldade de compreender a necessidade de sindicalizar-se. Mas aí eu nem culpo esses professores, porque se a gente for pegar de onde vieram essa nova categoria, né, que são contratados agora, precarizado, e aí eles estão dentro das escolas trabalhando resignado. Muitos deles, eles acham, acreditam, pensam que se ele faltar um dia para a paralisação, ele vai perder o contrato dele. Porque está toda hora ali sofrendo assédio, ameaçado. E aí muitos deles não nos passam essas informações. E, de fato, a direção majoritária, eu sou de concordar com você, que a direção majoritária do sindicato, ela deixou a desejar bastante tempo, né? Por isso que nós somos vários agrupamentos do sindicato, deixou a desejar, sim. É uma corrente sindical que está majoritariamente no sindicato há décadas, né? Se perpetuou no sindicato, e tem muitas subsedes deles que eles não visitam a escola, não vai lá essa categoria, e o professor sofre todas essas pressões, esses assédios, sabe, violações dos seus direitos na escola, e não sabe a quem reclamar, não sabe a quem recorrer. E tem colega, eu vejo, eu estou em alguns grupos também aí, nas redes sociais, o cara acha melhor ir lá, colocar, postar naquele grupo, sabe, do que procurar o sindicato dele, falar. O cara não sabe, não é que não sabe, não sei, acho que não confia em ir até o sindicato e relatar, fazer um relato: olha, eu preciso de uma ajuda, estou esforço fazendo isso. Então, a direção majoritária deixou a desejar, e muitas vezes, uma parcela dessa categoria, ela quando fala, o sindicato, todo mundo no sindicato, e aí muitas vezes ela generaliza nesse sentido. Mas vou dizer uma coisa para você: se está ruim hoje a educação pública, eu vou falar da Paulista, e os professores sofrem esses ataques com a POSP, que tem feito enfrentamento, tem cobrado. Agora, você imagine sem o sindicato, sem uma entidade, sem uma ferramenta de luta desses profissionais de educação. Nós estaríamos pior, seríamos demitidos, seríamos horrorizados nas escolas. Então, acho que o caminho ainda é conscientizar-se, vir para o sindicato e fazer a luta. Porque muitas vezes eu já vi um colega dizer o seguinte para mim: ele é sócio do sindicato, não é nenhum que não é sócio, já vi do cara que não é sócio. Escuta, o que é que a POS está fazendo por mim? Ele acha o seguinte, que esse dia 20 eu tenho que ir lá, o Guilherme tem que ir lá, sabe, você tem que ir lá, professora, professor. Ele não se acha parte disso. Enquanto nós entendemos que o sindicato é o outro, não sou eu, aí, de fato, o governo vai continuar impondo essas políticas que atacam todo mundo. E o sindicato, em vez de fortalecer, fica enfraquecido. Mas, assim, é difícil entender isso
do setor que está entrando agora na categoria, tem uma parcela muito grande que eles vieram desse mercado aí de telemarketing, né? E qual era o salário desses profissionais, nesses trabalhos precarizados? E o que era um sindicato, ou o que é um sindicato para eles? Porque não poderia, não tinha folga. Então, nas escolas, eles têm o sábado e o domingo, apesar de esse ano ter tido 6 sábados letivos, para eles estão ainda, né? Eu ouvi de um, disse, nossa, vocês parece que não conhecem o que é trabalhar, porque eu vim no local dizendo qual era o trabalho, né? Então, me parece que também isso afugenta o camarada do sindicato. A pessoa trabalhou 10, 12 ou até mais anos, 15, tem pessoa que trabalhou 15 anos. Em outros meios aí da iniciativa privada, que sindicalizasse é quase um palavrão. Fazer greve? Que bicho é esse? Greve? Isso é um bicho estranho, é uma coisa que não existe no vocabulário dele. Portanto, qualquer palavra contra o sindicato, isso contribui também para o ceticismo, me afastar. Ou aquela política do anterior, do secretário anterior. Não precisa se discutir com a POSP, não precisa procurar o sindicato, basta você mandar, assistir as minhas lives, procurar a mim. E acho que, acredito, penso que, talvez pequena parcela, mas tem gente que acredita no conto do vigário, desse secretário, né, de boa palavra, o bom menino, que comigo eu vou resolver, deixa comigo, e quando você vai dar por conta disso, o governo está tirando seu direito, tirando disciplinas importantíssimas, como aquelas que eu te falei aqui, e essa categoria, na verdade, atribui ao sindicato essas, né, de modo geral, todas essas mazelas. Mas, assim, eu também concordo que a direção majoritária do sindicato, a articulação sindical, deixa a desejar, sim, ao invés de fazer uma campanha de fato, de conscientização, ir para nas escolas, enfrentar o governo, né, nas políticas públicas, sobretudo em projeto político educacional, que concepção de educação nós queremos, qual é que se tem para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora. Acho que falta nisso, ela peca num material bem pedagógico sentido. Entendi, Edmilson. Edmilson, você falou que a TLS é oposição, né? Mas ao que me consta, vocês participaram junto com a Chapa 1 nas últimas eleições do sindicato. A TLS se arrepende, né? Faz um balanço negativo, né, dessa participação. Vocês romperam com a Chapa 1 e agora foram para a oposição. Como que é essa história? Então, Guilherme, nós, observando o cenário político nacional, observando o cenário político estadual, o que nós sofremos nos 4 últimos anos, tanto nacional como estadual, diante de uma série de ataques, de uma falência total da educação pública, da retirada de todos os direitos dos professores, das reformas da Previdência Trabalhista, nós não podíamos, naquele atual momento, lançar diversas chapas e se dividir, enquanto o governo se une, nacional, federal, se une com a burguesia, se une com o setor de extrema-direita para tirar os direitos de atacar a educação pública. Então, nós compomos, com a categoria precarizada, numa chapa de unidade na ação. Porque a gente fala tanto de unificar, de fazer unidade, nós fizemos isso. Então, nas eleições. Então, diversos setores, só aquelas mais a ultra mesmo, pequenos agrupamentos sindical, que arriscou caminhar sozinho. Mas hoje, posso dizer assim, com os 3 ou 4 maiores agrupamentos de oposição, unificou com essa propositura para se fortalecer dentro dessa própria estrutura sindical, levar para as escolas um discurso de reorganizar dentro das escolas e dizer a necessidade de você lutar contra o governo, contra os ataques.
Porém, agora do próprio Congresso, 29, 30 e 1 de outubro, que foi lá em Piracicaba, cujo qual estava como delegado, nós tivemos chapas diferentes. Aliás, teve 19 teses no 27º Congresso PS, 19 teses. E nós, o nosso agrupamento, que hoje entendemos que nós somos hoje um dos maiores agrupamentos da oposição, da PUSP, TLS, chegamos levamos 102 delegados para esse congresso, com a tese, também juntamente com mais 2 agrupamentos, 2 ou 3 da oposição, só o nosso levou 102, outro levou 90 e tantos, tinha 19 teses. Então, nós concordamos em unificar para lutar contra esses ataques do governo, né? E, ao mesmo tempo, nós não temos acordo com a direção majoritária. É uma contradição. Pode ser, mas, por exemplo, não é possível que nós não nos sentemos para dizer assim, escuta, de 1 a 10, o que é que você concorda com o Guilherme? Até 4. E o que é que o Guilherme concorda com o Edmilson? De 1 a 10, ele vai fazer 3. E com o C, o D, o E, 2, 6, 7, que tu pegar esses pontos de convergência, depois nós, separadamente, individualmente, discutimos as questões de princípio de cada agrupamento, corrente sindical, e aí nós fazemos nosso embate interno e externo. Mas agora é o momento de unificar para lutar por uma educação pública de qualidade e os direitos dos trabalhadores que foram retirados nos últimos 5 anos. Então, nesse sentido, nós fizemos uma unidade, sim, Guilherme, com a chapa majoritária, a atuação sindical. Entendi, né? Vamos falar um pouquinho aí, né, da pauta, né, de reivindicações do dia 20, né? Como que estão as coisas aí, né, com os professores, né? O que os professores estão reclamando, pedindo aí, né, reivindicando? Olha, para o dia 20, a pauta que nós tivemos no Congresso e que a categoria é comum nas escolas, né, elas são diversos pontos. Mas um dos primeiros pontos, a gente pode dizer assim, é, de fato, a retirada da obrigatoriedade de cumprir as chamadas APDs. Antes era os ATPL, você deve lembrar, chamava ATPL, que era Atividade Pedagógica em Livre Local. Né? A gente fazia essa atividade local, em livre escolha. O governo, com a reforma, mudou para PDs, Atividade Pedagógica Diversificada, e obrigou a gente a cumprir dentro das escolas. Então, esse é o ponto 1. Você está dentro da escola, trabalha 32 horas e fica mais 14 para cumprir essas horas de atividades diversificadas. Salas quentíssimas, ambiente insalubre, naquela barulheira, você elaborar atividade ou corrigir atividade, preparar suas aulas, sem condições alguma. Isso é um dos pontos que tem chamado muito, a categoria se mobiliza muito em torno dele. Um segundo ponto é a estabilidade da categoria. Você imagina o categoria O, e eu num dos cargos sou O, sou titular de cargo num e acumulo como O no outro. O cara está agora, quase final do mês, setembro, sequer abriu inscrição para nós titulares de cargo, por categoria F, para se inscrever e pegar aula em 2024. Está atrasado já esse processo, final de setembro. Né? Então, como vai ser a vida desse cara o ano que vem? O cara não sabe, não tem um vínculo. O professor eu tenho deles 13, 14, 15 anos na rede como categoria O. Então, ele não sabe se vai ter aula ano que vem. Isso é uma coisa. Então, existe estabilidade. É outra coisa, estabilidade. Terceiro, a volta da falta-aula. Imagine, eu tenho 7 aulas, quase todos os dias, num dos cargos, de manhã, não sou titular de cargo. 7 aulas. Quase todos os dias, 7 aulas. Vai que, por algum motivo, peguei um trânsito daqui para a escola, que dá em torno de 3 quilômetros da minha casa,
sei lá, tive um problema com o meu de trânsito, furou o pneu, alguma coisa. Eu cheguei lá às 7h20. Estou com falta. Essa falta anterior me escutava uma aula. Eu entrava, ficava na escola, esperava terminar aquela aula, batia o sinal, 45 minutos, uma aula, eu daria minhas outras 6 aulas. Eu não perdia o dia. Quando juntasse 6, 7 aulas, me escutava meu dia de trabalho. Isso qualquer trabalhador do mundo todo. Inclusive, tem denúncia na OIT, Organização Internacional do Trabalho, que isso é uma lesa pátria do trabalhador. Né? Você perde o dia de serviço. Então, isso é, a gente quer essa volta. O segundo é a falta médica. A falta médica. Hoje, o trabalhador que tiver uma falta médica, eu não sei se eu estou doente amanhã, sexta-feira, segunda, mas, por exemplo, se amanhã acontecer algum problema e eu for no médico, ele me der um dia, eu levei. Na segunda-feira eu tenho que apresentar esse dia que eu não estava legal, estava doente, levei a falta, está aqui o atestado. Se eu no mesmo mês levar outro, se for o dia 5 do mês, chegar agora, dia 28, dia 29, final do mês, eu tiver que ir no médico novo, não vale, é descontado, sabe? Então, é um absurdo isso. E aí, como se isso não bastasse, o governo tirou as abonadas, né? Nós recebemos por 30 dias do mês trabalhado, mas nós tínhamos 6 meses do ano, que 31 dias. Então, nós tínhamos a chamada falta abonada, que podia abonar, era um dia que você descansava, você ia resolver seus problemas, vamos dizer, de questões em banco, questão de saúde, marcar um exame, naquele dia que você tirava para abonar, no mês você tinha uma falta abonada. O governo tirou tudo isso. Então, esses são pontos que unificam a categoria e faz com que ele se mobilize em toda essa pauta. Né? Além do mais, da questão salarial. O governo de São Paulo, o estado mais rico da federação, o maior estado do Brasil, ele não paga o piso nacional, né? Legalmente ele não paga. Ele paga um salário aquém do piso e para complementar o piso ele paga em forma de abono suplementar. Pegue eu, que faço 23 anos logo. Daqui dia 11 de maio eu faço 23 anos de Estado. 11 de maio eu completo 23 anos de Estado. O meu salário é menos que o piso nacional. E quanto é o piso nacional? 4 mil e pouco. Aí você pergunta, qual é a carreira, o plano de carreira? Isso atrai a quem? Você fala para o seu jovem, sua criança, seu adolescente, viu? Você quer ser professor? Tá louco, professor? Deus me livre. Não é porque vocês ganham pouco. É porque vocês ganham pouco também, mas pela falta de respeito. Ninguém respeita vocês. O menino fala isso para você. Eu, de vez em quando, não deixo nem esquecer. Cada vez eu pergunto, você vai ser... Cara, é quase segredista a pessoa. Porque não há uma valorização, não há respeito. Então, são pautas que unificam a categoria para lutar por melhores condições. E foi a mesma que unificou as oposições para se organizar e lutar contra esse governo, que tirou tudo. E até agora o governo que promete mandar um projeto para a Lesp para rever algumas coisas, não vai rever tudo isso. E até hoje nada. É uma enrolação, sabe? Parece que é o outro secretário que ficava fazendo proselitismo, política, quando tinha o bônus do Fundeb, alguma coisa, fazendo live para tentar se eleger, graças que o povo foi esperto e ele não se elegeu e saiu de São Paulo, Rocieli Soares. Esse Fed vai na mesma linha do Rocieli, sabe? Está perdido na educação, é um cara que me parece que veio só para vender, né, produtos eletrônicos, vamos dizer, né, a lojinha de tablet lá da Multilesa, e nós temos aí navio. Então, para o dia 20, um conjunto de reivindicações unifica a categoria para lutar para os objetivos. Não dá para a gente entrar, né, sair aqui no final do ano, entrar o ano que vem com essa pendência na educação pública paulista, de forma alguma. Ou nós, dia 20, iremos para uma greve geral aí, que chega, nós chamamos no limite, trabalhando doente, trabalhando com perseguições, trabalhando
com diretores assediando, em locais insalubres, sem condições nenhuma. Por exemplo, esses dias aí ferveu, né? 36, 37, 38, temperatura acima de 33 graus aqui, em pleno inverno, né? Em pleno inverno. Nós temos o quê? Há poucos dias da primavera. Você chega na sala de aula, um ventilador só, o outro quebrado, um não funciona, não tem tomada. Então, isso tem, talvez, de certa forma, entristecido a categoria, né? São pontos de precarização mesmo das condições de trabalho que vai levar a categoria para a rua e, quem sabe, uma greve do magistério paulista. Maravilha, Edmilson. E Edmilson, você falou aí do processo de atribuição, né, de aulas. No ano passado, o próprio Mesa de Debates acompanhou o final do ano passado e o começo desse ano o processo caótico, né, de atribuição aí de aula dos categorias O, que gerou aí bastante revolta e uma importante mobilização. Você acha que então, né, frente a esse cenário que você coloca, a situação, né, para o final do ano, né, e começo do ano que vem tem que ser pior do que foi desse? Nós esperamos, e por isso se mobilizando para o dia 20 para lutar e, quem sabe, ir para a greve. Primeiro porque o ano passado foi a esculhambação total na educação paulista. Não tem outro nome a dar. Foi uma esculhambação total. De que ponto de vista? Olha, historicamente, a atribuição de aula foi feita por tempo de serviço. Se você tem 10, 15, 20 anos, você tinha uma escala de pontuação, você pegava a atribuição de aula, né, numa lista geral única, que o KPUS defende, única, uma lista única. O governo, este ano, né, na resolução 72, colocou que a atribuição de aula seria por carga horária. Aí você não quer pegar 32 aulas, por exemplo, quer pegar menos, quer fazer um outro curso, quer estudar, você se obrigou a pegar 32. E quem se inscreveu para pegar 20, 24 aulas, por exemplo, mesmo que ele tivesse 15 anos lá de magistério, ele ficou lá atrás do colega que terminou a faculdade, vamos supor, terminou o ano passado. O cara terminou a faculdade em 2023, se inscreveu no processo, aliás, terminou em 2022, se inscreveu no processo de atribuição para pegar aula para 2023. Mas ele opinou por a carga completa, ele pegou as aulas na frente do professor que tem 10, 15 anos. Então, isso por si só é a maior falta de respeito com a categoria. É um dos pontos que nós, tanto a TLS como a PUS também defende, é a atribuição por tempo de magistério. É uma atribuição por tempo de magistério. E, lamentavelmente, o secretário que ficou de mandar, no projeto que foi o que mandava, ele teve 3 audiências públicas com ele já na LESP, ele cometeu, está revendo justamente esse método errôneo que eles fizeram na atribuição de aula por carga horária e não por tempo, é um dos pontos. O outro era a falta aula. E tem um outro terceiro ponto, mas que ele ficou de rever. Mas, né, tem que mandar o projeto que não mandou ainda. Então, nós esperamos que saia agora a próxima resolução para atribuição de aula, para inscrição, e que ela já determine que seja uma lista única, não online. E pior, você estava em casa, era uma agonia. Aqui recebemos diversas ligações de professores. Ô, Edmilson, ela liga para a coordenadora da subsede, liga para outro conselheiro, eu como sou conselheiro estadual, regional, olha, o meu número é tal, eu não sei como é que tá, porque de lá, da diretoria de ensino, umas professoras te ligava. Viu, Guilherme? Olha, tem aula aqui na escola A, F e G. Pera, aí na B, na C, na D, não tem mais. Mas quem foi que disse aquela atribuição? Você não viu, não, sabe? Liga de lá. E quem sabe se tá, a lista está certa? Quem sabe se é agora a vez do Guilherme? Se não era o Edmilson? Ou se ligou para o Edmilson e era o Guilherme? Então, ficou aos cuidados
2 supervisores de ensino, os chefes fazer atribuição de aula a seu bel prazer. Então, isso prejudicou muito a categoria. As pessoas que tinham acúmulo foi obrigado a exonerar de cargo, não dava para você aumentar a carga, ou prejudicou a pessoa que tinha prefeitura Estado ou Estado. Então, foi um processo cruel esse que o governo Tarcísio e o FED colocaram para atribuição de aula de 2023. Então, nós esperamos, sinceramente, que essas coisas mudem agora. E, né, que eu espero, eles estão enrolados, fizeram um concurso. Como eu disse aí, até agora não disse nada, não saiu a remoção, porque a remoção precede o concurso. Quando tem concurso público, o cara faz a remoção, porque se tem os cargos, você imaginou, você está em Osasco, quer dar aula em São Paulo, está em São Paulo, quer ir para Guarulhos, quer ir para outra diretoria de ensino, e você é titular de cargo, né? E você, quando assumiu, só tinha aquela vaga naquela região, naquela diretoria de ensino. Agora você vê a oportunidade de você voltar para mais próximo da família. O governo não fez a remoção dos cargos para poder lançar a resolução para inscrição para o 2024 e a chamada do próprio concurso. Então ele está nesse emaranhado e bastante atrasado. Então a gente espera que isso se modifique. E se, de fato, o governo não mandar, talvez, um mês, eu posso dizer que acabou, né? Nós temos 2 dias para acabar o mês. Ele vai ter que arcar na própria pele com a greve da categoria, provavelmente no dia 20. Porque se tem uma coisa que nós não podemos duvidar, é do poder de organização da classe trabalhadora. Né? Eu acho que nós, da educação, já apanhamos tanto desses governantes que não dá mais para aceitar. Né? O que vai ser em 2024? Que são incógnitas que nós não podemos dormir com ela. São perguntas que o professor está perguntando. Quando vai abrir o processo de inscrição? Sabe? Vai chamar do concurso quando? Para assumir quando? Vai ter remoção? Então, são coisas muito às escuras desse governo que deveria estar às claras. E aí, vamos fazer jus, né, a César o que é de César. A direção do sindicato tem cobrado, exigido reunião, secretário, que ele se esquiva para um lado e para o outro, não atende. Numa reunião que fez aí, também não falou muito, recentemente, mas diz que vai atender parte disso que ele vê que está errado, como atribuição de aula, essa falta aula, as APDs da escola, é isso, a APD que está cumprindo a escola, né, as atividades pedagógicas diversificadas, para ficar em local de livre escolha, a falta aula e essa atribuição de aula, esses pontos. Mas a gente sabe que nossos parlamentares lá, que faz oposição a esse governo e que são da educação, vai apresentar um projeto que nós já temos inteirado contra todo esse tipo de reforma, chamada de reforma até agressão, deforma que foi feita aqui em São Paulo e prejudicou muito a vida profissional dos professores. Maravilha, então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do professor Edmilson. Acho que o papo foi bom, né? Acho que nem vi o tempo, né, passar aqui, né? Isso significa que a conversa foi boa. E passo a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, já de antemão eu agradeço a mesa de debate, agradeço esse debate, de fato o tempo passou muito rápido, eu assim, agradeço muito pelo convite, estamos sempre à disposição para falar desse ou de outros temas que tiverem nosso alcance, nosso conhecimento também, eu sou um ativista aqui da luta política aqui do Estado, de modo geral, né? Então, de antemão quero agradecer mesmo, né, a mesa de debate, e dizer o seguinte, terminar dizendo isso, eu acho que só a luta muda a vida da classe trabalhadora. Então, se a gente não lutar, as coisas ficam pior. E Paulo Freire dizia, né, se a educação não transforma o mundo, tampouco o mundo muda sem ela.
Então, nós exigimos uma educação pública de qualidade, de fato, para que nós possamos ter sujeitos, né, na sociedade conscientes, críticos, e que atue de modo geral, cobrando desses governos uma educação pública de qualidade, cobrando o seu direito, porque nós, né, de fato, não acreditamos nesses governantes, não temos nada de esperança neles, somente nas nossas lutas. Portanto, é isso. Um abraço a todas e todos, e só a luta muda a vida da classe trabalhadora. Então, é isso. Maravilha. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao professor Edmilson. Agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, né? Nós estamos aí cobrindo de uma boa bela dos estudantes da USP, né? Curta, compartilhe, comente os vídeos, também se inscreva, curta a nossa página do Facebook, segue a gente lá no TikTok e o Instagram, e quem puder colabore aqui com o Pix 385 007 028 00 CPF e também no nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Né? Forte abraço aí a todo mundo. Começamos a semana de lives um pouco tarde e fui.